Quarta-feira, 16 de julho de 2025. Comerciante, hoje é seu dia. E você confere no seu Rede Alto TT News. Ataque de Israel ao Ministério de Defesa da Síria. Polícia prende suspeito de descartar o corpo da mulher numa lixeira em Calmon, Viana. E tem o Modo Economia com Marcos Vinícius para você. Está no ar o seu jornal. Israel lançou um ataque aéreo contra o Ministério da Defesa da Síria nesta quarta, dia 16. As imagens foram transmitidas ao vivo pela TV Al Jazeera e mostram uma grande explosão no centro do prédio, com destroços voando e uma nuvem de fumaça se erguendo sobre Damasco. O ataque ocorreu próximo ao Palácio Presidencial Sírio e faz parte de uma nova frente de conflitos no Oriente Médio. Segundo as Forças Armadas de Israel, a ação foi uma resposta aos combates entre soldados sírios e a minoria étnica drusa, que vive tanto na Síria quanto em Israel. Os militares israelenses afirmaram ter atingido o portão de entrada do complexo do quartel-general do regime sírio e disseram que continuam monitorando as ações contra os civis drusos no sul do país. A agência estatal síria informou que pelo menos uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas no ataque. O Ministério da Defesa síria pediu que os moradores permaneçam em suas casas. Alguns relataram a Reuters que estão escondidos sem energia elétrica e com muito medo, viu, gente? Esse já é o terceiro dia consecutivo de ofensivas israelenses. Fontes do Ministério da Defesa síria disseram a Reuters que pelo menos 2 drones atingiram o prédio e que as autoridades se esconderam no porão. A TV estatal Elek Barim confirmou que 2 civis ficaram feridos. O repórter Osama Bin Javaid, da Al Jazeera, disse ter presenciado 2 ataques, um na entrada e outro nos fundos do prédio, e que drones continuam sobrevoando a região com rajadas de tiros disparadas por defesas sírias. A mídia estatal também relatou ataques na cidade de Sueida, no oeste do país, região da maioria drusa, onde soldados do governo vêm atuando contra a população local. Desde segunda, dia 14, as tropas sírias foram enviadas a Sueida para conter confrontos entre drusos e homens armados beduínos, mas acabaram entrando em conflito com as próprias milícias drusas. A gente segue acompanhando aí os desdobramentos, né? Agora vamos mudar de assunto, mas ele continua sendo internacional. Olha, 2 congressistas latinas apresentaram nesta terça, dia 15, nos Estados Unidos, o projeto de Lei Dignidade 2025, que propõe a regularização de imigrantes em situação irregular há mais de 5 anos no país. A proposta, de autoria da republicana Maria Elvira Salazar e da democrata Verônica Escobar, é uma nova versão de um projeto lançado lá em 2023, mas que não avançou no Congresso por falta de consenso sobre a política migratória. O texto é destinado a quem chegou aos Estados Unidos antes do dia 31 de dezembro de 2020, não tem antecedentes criminais e aceita pagar uma multa para regularizar a situação. O programa Dignidade, previsto na lei, concede permissão para trabalhar e viajar, além de proteção contra a deportação. Para isso, o imigrante tem que pagar $7.000, que dá em torno de R$39 mil, ao longo de 7 anos. Não vai ter direito aos benefícios federais, vai precisar comparecer a entrevistas com o Departamento de Segurança Interna a cada 2 anos e trabalhar ou estudar por pelo menos 4 anos nesse período. Após cumprir os requisitos, ele vai poder solicitar o status de dignidade, que é renovável a cada 7 anos, mas sem acesso à cidadania. Por outro lado, os Dreamers, que são aqueles jovens que chegaram ainda crianças aos Estados Unidos, vão poder solicitar a cidadania e obter status legal, segundo o projeto. O texto também propõe o reforço da segurança na fronteira com o México. A proposta foi apresentada em um momento em que o presidente Donald Trump promove uma nova campanha de deportações e promete números recordes de expulsões de imigrantes irregulares. A última grande reforma migratória nos Estados Unidos aconteceu faz tempo, gente, em 86, durante o governo do republicano Ronald Reagan. Na época, a nova legislação permitiu a regularização de milhões de imigrantes, principalmente trabalhadores agrícolas. Desde então, várias tentativas de mudança nas leis migratórias foram apresentadas, muitas delas com o objetivo de atrair o voto da comunidade hispânica, mas todas fracassaram por falta de acordo no Congresso.
Agora o projeto Dignidade 2025 surge como mais uma tentativa de buscar uma solução para os milhões de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, num cenário político marcado por disputas partidárias e polêmicas sobre a segurança de fronteira. Mas, olha, esse projeto, pelo menos, ele atende alguns requisitos aí que são importantes, porque a deportação dos imigrantes aí feita pelo Donald Trump são para aqueles que cometeram delitos, né, e estão em situação irregular. Vamos ver o que vai dar, né, gente? Vamos vir aqui para o Brasil agora. Olha só, a Polícia Civil prendeu nessa terça em Poá o suspeito de matar e jogar o corpo da mulher numa lixeira. Eu falei aqui, viu? O crime aconteceu na segunda, dia 14, no bairro Calmon Viana. Segundo o setor de homicídios e proteção à pessoa, o suspeito foi identificado após investigações e teve a prisão temporária decretada pela Justiça a pedido do delegado responsável. O homem foi preso ao chegar em casa, em posse do carrinho de feira usado para transportar o corpo da vítima. Gente, que coisa, hein? Ele deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A vítima foi encontrada morta na manhã de segunda na rua Rui Barbosa. Um morador notou uma lixeira estranha em frente à sua casa e acionou a polícia ao perceber algo suspeito dentro do recipiente. Imagina você abrir uma lixeira e se deparar com o corpo, né, gente? Imagens de câmera de segurança mostram o suspeito empurrando o carrinho de feira pela rua e depois retornando com o carrinho vazio. Os filhos da vítima reconheceram o corpo no local. A mulher foi identificada como Adriana Sontac Canido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes. O PROCON de Suzano voltou a alertar comerciantes e consumidores sobre um golpe envolvendo falsos fiscais que se passam por servidores públicos para aplicar extorsões em estabelecimentos comerciais. A prática antiga voltou a ocorrer com mais frequência fora do horário habitual, que costumava acontecer no início ou no fim do ano. Os golpistas exigem a atualização do Código de Defesa do Consumidor sob a ameaça de autuação, mas a intenção é apenas vender exemplares superfaturados do CDC, usando uma pressão psicológica. Um comerciante desconfiou e buscou confirmação diretamente na sede do PROCON municipal. Segundo a diretora do PROCON, Daniela Itice, a ação é recorrente usada por vendedores mal intencionados, muitas vezes ligados a gráficas que se aproveitam do nome do órgão para obter vantagens. Ela reforça que as fiscalizações oficiais são feitas por agentes identificados com crachá, colete ou camiseta, que cumprem um protocolo claro de avaliação dos estabelecimentos. O PROCON orienta que comerciantes não se intimidem diante de qualquer suspeita, entrem em contato diretamente com o órgão ou acionem a polícia. Além dos golpes presenciais, o PROCON de Suzano também tem registrado fraudes virtuais envolvendo o nome da instituição. Entre elas, e-mails falsos que simulam notificações de audiência com links maliciosos que podem roubar dados ou instalar vírus. Daniela destaca que todas as audiências são presenciais e que os e-mails oficiais do PROCON terminam com @suzano.sp.gov.br. Os únicos canais oficiais são procon@suzano.sp.gov.br ou também tem aquele outro, procon.atendimento@suzano.sp.gov.br. Outro golpe identificado envolve mensagens via WhatsApp com ofertas falsas de empréstimos voltados a consumidores em situação de vulnerabilidade. Diante de qualquer abordagem suspeita ou o fiscal pediu dinheiro para você, gente, a orientação é não efetuar nenhum tipo de pagamento e também não clicar em links e confirmar a veracidade das informações diretamente com o PROCON. O Código de Defesa do Consumidor pode ser consultado gratuitamente no site oficial do Governo Federal, planalto.gov.br, e não há qualquer exigência legal para a compra presencial do material. Dúvidas e denúncias podem ser feitas diretamente na sede do PROCON de Suzano, na Rua Baruel, número 126, no Vila Costa, ou pelo telefone 4744-7322. Lembrando que as outras cidades aí, se você passar por isso, é só procurar o PROCON aí da sua cidade e realizar sua denúncia também. No próximo bloco, Itaquá tem inscrições abertas para cursos e tem também o Doutor Bactéria. Não sai daí que tem muita notícia te esperando.
Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Itaquá abre inscrições para curso de informática, planilhas e edição de texto. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Info Itaquá. As capacitações são gratuitas, olha que legal, com certificação e voltadas a quem quer iniciar no mundo digital e melhorar as chances no mercado de trabalho. As inscrições vão até o dia 1º de agosto e as vagas são limitadas, gente. No curso de planilhas, os alunos aprendem a usar fórmulas, organizar dados e também criar gráficos. Na edição de texto, o foco é a formatação, inserção de imagens e preparação de documentos para impressão. Já na informática básica, os participantes aprendem sobre o uso do computador, navegação na internet, segurança digital e organização de arquivos. As aulas acontecem uma vez por semana, das 8 ao meio-dia ou da 1 às 5 da tarde, na sede da Secretaria, na rua Dom Tomás Freire, número 89, no centro. Para se inscrever, é preciso apresentar um RG, comprovante de residência também. A idade mínima é de 12 anos e menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável no ato da matrícula. O projeto de férias nos céus une saúde, sabor e aprendizado durante o recesso escolar na cidade de Guarulhos. O objetivo é garantir alimentação nutritiva e saborosa para milhares de crianças até sexta, dia 18. Ao todo, 27 polos participam da ação, entre eles 13 CELs, o SEMEAR e 13 escolas municipais. Cada criança recebe o almoço e lanche da tarde, um importante reforço nutricional para brincar com energia. No Céu Continental, o cardápio tem sabores familiares e caseiros. Arroz, feijão, frango, salada e maçã fazem parte do almoço preparado com muito carinho pelas cozinheiras Sara Coraline Fidelis e Tainá Castelon. A ação vai oferecer mais de 43 mil refeições por dia, olha só que ação legal, com cardápio elaborado por nutricionistas da Secretaria de Educação. Muito boa essa iniciativa, não é mesmo? Agora, olha, vamos falar do nosso clima por aqui, olha. O clima de inverno nessa quinta na região metropolitana de São Paulo. Em Suzano, os termômetros vão variar entre 11 e 24 graus. Já na cidade de Ferraz de Vasconcelos, você conta com uma mínima de 12 e a máxima não passa dos 24. O dia será de tempo firme com sol entre nuvens e sem chance de chuva na região. Você sabe o que é disbiose? O Dr. Bactéria vai falar sobre o assunto. Dr. Bactéria, fala pra gente o que é disbiose, explica direitinho, a palavra é sua. Gente, vamos falar de um outro tema que também dá umas certas polêmicas, né? De disbiose. O que é disbiose? Bom, vamos entender. O nosso corpo, 90% do nosso corpo é formado pelo quê? Por germes, por bactérias. Não é? O nosso intestino, por exemplo, pra você ter uma ideia, né? Eu estou aqui, 90%. Se eu vou no banheiro, vou fazer o número 2, logo depois do número 2, já cai de 90% para 50%. Quer dizer, eu deixo no banheiro quase 40% do meu corpo de bactérias, deixo lá. Né? Olha que quantidade grande. E aí essas bactérias, elas vão multiplicando até chegar nesses 90%. Meu Deus do céu, quanta bactéria que eu tenho, será que vai fazer bem, vai fazer mal? Fazem bem, gente. Fazem super bem. As bactérias que você tem
dentro do seu organismo, principalmente lactobacilos, bifidobactérias, são grupos de bactérias que agem como se o seu organismo fosse um ônibus, elas fossem os policiais que estão dentro desse ônibus. Né? Aí nós vamos agredir. Como é que nós vamos agredir? Excesso de álcool, né? alimentos processados, toda aquela história de descascar mais do que desembrulhar, né? Essa história é real, né? Descascar mais o que é? Comer frutas, comer cereais, né? Do que comer processados. Uma mortadela, uma salsicha, um presunto, embutidos, né? Tudo isso daqui tem substâncias, nitrito, excesso de sal, tudo isso tem substâncias que vão fazer o quê? Agredir não somente o seu organismo, vão agredir também as bactérias que estão te protegendo no seu organismo. Isso dá o quê? Uma desbiose. O que é desbiose? Toda uma encrenca, todo um rolo que aparece com essas bactérias. Reduz muito a quantidade das bactérias que te protegem a favor de bactérias que não te protegem, que causam doenças. Aí a pessoa começa a ter o quê? Diarreia, começa a ter problemas orgânicos, né? Síndrome do intestino irritado, que é causado por um clostrídio. Né? Então começa a ter muitas coisas. Então o que você tem que fazer para evitar desbioses? Diminui muito, o que eu falei para vocês, descascar mais do que desembrulhar, né? Muito cuidado com alimentos processados. Aquele biscoitinho que você gosta de tomar, gente, não estou falando para você não comer, tá? Pode comer, mas não pode comer isso daqui todo dia. Né? O pessoal senta para ver uma televisão, vai ver um filme, pega um pacote de bolacha desse, mata 2, 3 pacotes de bolacha com isso. Né? Pega uma fruta, vai comer uma fruta, uma banana, uma manga, uma mexerica, qualquer disso daqui, em vez de fazer isso. Né? Então, alimentos processados, bebida alcoólica também te faz estrago no seu organismo, hein? Tá? Também, mas de vez em quando, gente, beba com consciência, isso não vai fazer uma coisa como rotina, né? Isso, né? Alimentos não adequados, refrigerante, dá muito de desbiose. Então são substâncias, são alimentos que podem prejudicar essas bactérias que te protegem. Não é? Nós temos muitos germes chamados germes oportunistas. Olha só o nome, oportunistas por quê? Eles estão esperando uma oportunidade para quê? Para te dar uma doença. Né? E de repente, através dessa desbiose, você que está oferecendo essa oportunidade para essas bactérias. Por isso que acontece tanto, não é? Por isso que acontece tanta doença. Aí você vai no médico, ele fala assim, precisamos repor a flora intestinal. Aí te dá uma série de medicamentos, né? Alguns medicamentos com prebióticos, né? Mas não adianta nada você tomar probióticos, não adianta nada você tomar probióticos se você não tiver comendo também prebióticos. Que são prebióticos? São todos aqueles alimentos que te protegem, cereais, frutas, não é? Isso vai ter uma base que eles vão te protegendo. Não é? É a mesma coisa se você tiver uma ilha, vou mandar só problema, vou encher ela de pessoas. E nessa ilha, gente, não tiver comida, o que acontece com as pessoas que estão nessa ilha? Elas vão morrer, porque não tem alimento. Se você colocar um monte de alimentos não adequados, elas não vão morrer na hora, vai demorar um pouquinho, mas vão acabar o quê? Morrendo. Se você colocar nessa ilha um monte de alimentos adequados, aí elas vão viver, vão ficar por muitos anos. Tá? Então, evite a desbiose. Então, você tem uma obrigação de proteger esses micro-organismos que estão protegendo você. Tá? Então, evite a desbiose, se alimente corretamente, tá ok, gente? Né? É como aquele livro que eu escrevi, né? A saúde começa na cozinha. Né? Quer conhecer esse livro? Depois pergunta pra gente aqui, você vai ver, gente. É um livro maravilhoso que vai te ajudar a tua vida. E no próximo bloco, o Marcos Vinícius fala sobre a taxação com tarifácio no seu modo de economia. Tarifácio é o assunto do momento, né? Já eu estou de volta. Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig.
Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. O assunto do momento é o tarifaço e não podia faltar as dicas especiais explicando pra gente do Marcos Vinícius. Porque ele, olha, às vezes aquele assunto que a gente acha que a gente só tem a ganhar, que vai pagar menos, não é bem assim. Marcos Vinícius, conta pra gente um pouquinho sobre o tarifaço. Olha só quem eu tô recebendo aqui no Modo Economia, Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. O Marcos Vinícius vai falar de um tema que está em alta. A gente está ouvindo direto nos noticiários, na verdade está ali, fica no impasse, né? Quem não ouviu falar esses dias, essas semanas do tarifaço, né, o Marcos Vinícius? Está um tema em alta. Está bem alta, muita especulação, não sabe se realmente vai se concretizar e quais os impactos, né? É, porque não depende muito da gente, não depende de nada, mas as nossas respostas em contrapartida vão depender das decisões que forem tomadas, né? Só para contextualizar o pessoal, o presidente dos Estados Unidos programou de taxar o Brasil em 50% a partir do 1º/8. Sim. Isso todos os produtos que saem do Brasil. Tá. E aí isso tem preocupado muito para entender quais são os impactos, o que vai acontecer na prática se isso se consolidar. Então, são dois pontos, né? Primeiro que o presidente americano ele vem com essa postura de sempre uma taxa muito agressiva, joga o prazo para frente, depois ele posterga o prazo e negocia para ele conseguir baixar a taxa. É o que o pessoal tá postando aí, que ele vai, jogou esse valor alto e tudo mais, porque ele vai dar uma baixada boa, né? É uma postura que ele vem adotando dele ser agressivo nesse primeiro momento e depois ele muda. Porém, além dessa questão de poder político, tem um pouco de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele é apoiador, claro, sobre isso, e ele, na visão dele, o Brasil está fazendo uma retaliação ali, uma caça às bruxas com o ex-presidente. E também entrou o caso do BRICS, né, deles quererem criar ali uma moeda para comércio próprio, e isso também ele se sente ameaçado, né, um conjunto de fatores. Que é mais um ponto que ele já tinha ameaçado anteriormente, que se levassem isso para frente, ele ia taxar de forma bem agressiva, como ele está propondo agora. Sim. Se isso acontecer, ele não está muito preocupado com o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque assim, nesse primeiro momento tende a ter uma inflação maior lá. Sim. Mas ele não está muito preocupado com isso, ele está fazendo a mesma coisa na União Europeia, de taxar em 30%. Agora, aqui, o pessoal do agro, o pessoal que exporta, já está muito preocupado, porque 50% vai cair muito o volume, porque vai encarecer para os Estados Unidos trazer produto do Brasil. Isso vai fazer com que diminua a demanda. Então, o pessoal já está preocupado com isso, porque nesse primeiro momento,
o que vai acontecer? O pessoal ele vai ter que recalcular a rota de tentar buscar novos parceiros para escoar isso. E como vai aumentar a oferta desses produtos no Brasil, a tendência é de, num primeiro momento, a gente começar a ver uma baixa nos preços aqui na ponta. O que é ilusório também, porque depois precisa ver esse equilíbrio. As pessoas estão falando isso, os produtos vão ficar baratos no Brasil, pode procurar outros países para exportar? Pode, mas isso demanda tempo. E outra, o próprio país vai ter que procurar um equilíbrio, né? Por isso que é nesse primeiro momento. Porque, assim, qual que é o impacto, né? Porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, então isso vai ser um impacto muito grande. Então, nesse primeiro momento, pode sim ter essa queda, porém eles vão ter que buscar parceiros para recalcular isso. Só que a gente não sabe o impacto disso porque isso pode demorar. Isso vai afetar não só eles, mas os fornecedores. Por consequência, ele começa a ter que mandar embora. Porque vai ter produto sobrando, assim, e se a gente vê, né, por exemplo, o estado de São Paulo, ele é o maior exportador para os Estados Unidos. Vai afetar bastante, né? Vai afetar muito, vai ter uma tendência de começar as empresas, exportadores, os fornecedores a começar a mandar as pessoas embora. E o que vai acontecer? Se a gente exporta menos para os Estados Unidos, vai ter menos dólar circulando. Se tem menos dólar circulando, o real vai perder valor perante o dólar. Só que a gente sabe que muitos dos produtos que a gente tem aqui no Brasil vem de fora, a gente compra em dólar. Então, se a gente diminui o nosso poder de compra, vai ficar mais caro comprar. Se vai ficar mais caro comprar, por consequência, tem aquele efeito em cadeia, aquele efeito dominó que vem afetando toda uma cadeia até chegar na gente, que nós vamos ver na ponta depois uma inflação alta novamente. Aí volta aquela palavrinha, né? Inflação aí, para nos assustar, né? Então, infelizmente, no final das contas, tem uma tendência, sim, forte da gente ser impactado. E o presidente do Brasil tem falado sobre fazer as taxas de reciprocidade. Então, se os Estados Unidos firmar isso de 50, ele vai taxar igual. E o Trump já falou que se taxar igual, ele vai aumentar ainda mais. Ou seja, o Brasil tem a tendência de perder um parceiro muito forte e gerar uma inflação alta no momento que a gente vê que o juros já está em 15% para tentar controlar a inflação. A gente pode ver os juros subir ainda mais e as coisas ficarem cada vez mais caras, o nosso poder de compra cada vez menor. Isso, olha, gente, presta atenção. Esse tema a gente vai voltar ainda aqui a falar, né? Porque é um tema que demanda muita explicação. As pessoas ilusoriamente no começo vão achar ali que tá tudo bem, que é só fechar acordo com outro país e não tem problema, vai sobrar mais pra gente. Não é assim. É um efeito em cadeia, né? Assim, dominó, como você tinha falado. E vai pesar no nosso bolso no final das contas. E ter claro que a gente procurou simplificar aqui de um modo geral e resumido o que pode acontecer, mas isso pode demorar. Não é tão fácil encontrar parceiros. Porque se fosse, já estava exportando muito mais do que tem, não ia ficar concentrado. Exatamente. Bom, a gente vai atualizando o pessoal. É um tema ali que vai ficar recorrente por muito tempo, até agosto ali, dependendo das decisões tomadas, a gente vai voltar a falar nesse tema aqui, né? Possivelmente o governo vai sentar para negociar realmente isso de uma forma mais correta para não deixar com que aconteça isso mesmo. Isso mesmo. Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Assim, provavelmente a gente vai falar sobre. Espero que a gente fale assim, olha, o Trump não taxou em 50%, que seja aí. Foi só uma ameaça. Foi só uma ameaça, como ele vem fazendo. Mas tem uma hora, né, que às vezes a ameaça ali, ele tá achando que o pessoal não tá levando fé nele, aí ele vem e cumpre, aí é problema pra gente. O que você falou, às vezes ele tá criando essa imagem, mas uma hora ele pode confirmar e fazer mesmo. Isso. Bom, gente, Moda Economia sempre com temas aí atuais e que por mais que pareça que tá longe ali, vai impactar no bolso, né? E você está aqui, Marcos Vinícius, para tentar ajudar a gente, exatamente, né? Muito obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. E até o próximo Moda Economia com Marcos Vinícius. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. A apresentação desse jornal é sempre às 7h30 da manhã.
Lá no nosso portal tem as notícias atualizadas, não se preocupe. Se você perdeu aqui, vai lá e confere tudinho, tá? E no YouTube da TV a programação da Rede Alta Tietê. Amanhã eu te espero, tem muito assunto bom, notícias da região, do mundo, de Guarulhos e seu Resenha na Rede, trazendo todas as atualizações do esporte. Até amanhã!